Logo de manhã, todos os príncipes dos sacerdotes e anciãos do povo tiveram conselho contra Jesus para o entregarem à morte. Em seguida, maniatado, o levaram e entregaram ao governador Pôncio Pilatos. Então Judas, que o tinha entregado, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorsos, tornou a levar as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei entregando o sangue inocente. Mas eles disseram: que nos importa? Isso é contigo. Então, tendo atirado as moedas de prata para o templo, retirou-se e foi pendurar-se de um laço. Os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito deitá-las na arca das esmolas, porque são preço de sangue. E tendo consultado entre si, compraram com elas o campo do oleiro, para a sepultura dos estrangeiros. Por esta razão, aquele campo foi chamado Campo de Sangue até ao dia de hoje. Então se cumpriu o que foi predito por Jeremias, profeta. Tomaram as 30 moedas de prata, custo daquele cujo preço foi avaliado pelos filhos de Israel, e deram-nas pelo campo do oleiro, como o Senhor me ordenou. Jesus foi apresentado diante do governador, que o interrogou, dizendo: tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu-lhe: tu o dizes. Mas sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então Pilatos disse-lhe: não ouves de quantas coisas te acusam? E não lhe respondeu palavra alguma, de modo que o governador ficou em extremo admirado. O governador tinha costume, por ocasião da festa da Páscoa, soltar aquele preso que o povo quisesse. Naquela ocasião tinha ele um preso afamado que se chamava Barrabás. Estando eles reunidos, perguntou-lhes Pilatos: qual quereis vós que eu vos solte? Barrabás ou Jesus que se chama o Cristo? Porque sabia que o tinham entregado por inveja. Enquanto ele estava sentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: nada haja entre ti e esse justo, porque fui hoje muito atormentada em sonhos por causa dele. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo que pedisse Barrabás e que fizesse morrer Jesus. O governador, tomando a palavra, disse-lhes: qual dos dois quereis que eu vos solte? Eles responderam: Barrabás. Pilatos disse-lhes: que hei de então fazer de Jesus, que se chama Cristo? Disseram todos: seja crucificado. O governador disse-lhes: mas que mal fez ele? Eles, porém, gritavam mais alto: seja crucificado. Pilatos, vendo que nada conseguia, mas que cada vez era maior o tumulto, tomando água, lavou as mãos diante do povo, dizendo: eu sou inocente do sangue deste justo. A vós pertence toda a responsabilidade. Todo o povo respondeu: o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então soltou-lhes Barrabás. Quanto a Jesus, depois de o ter mandado flagelar, entregou-lhe para ser crucificado. Então os soldados do governador, conduzindo Jesus ao pretório, juntaram em volta dele toda a coorte. Depois de o terem despido, lançaram sobre ele um manto carmesim. Em seguida, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe sobre a cabeça e na mão direita uma cana, e dobrando o joelho diante dele o escarneciam, dizendo: salve, ó rei dos judeus! Cuspindo-lhe, tomavam a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. Depois que o escarneceram, tiraram-lhe o manto, revestiram-no com os seus vestidos e levaram-no para o crucificarem. Ao sair, encontraram um homem de Cirene chamado Simão, ao qual obrigaram a levar a cruz de Jesus. Tendo chegado ao lugar chamado Gólgota, isto é, lugar do crânio, deram-lhe a beber vinho misturado com fel. Tendo-o provado, não quis beber. Depois que o crucificaram, repartiram entre si os seus vestidos, lançando sortes, cumprindo-se deste modo que tinha sido anunciado pelo profeta: repartiram entre si os meus vestidos, sobre a minha túnica lançaram sortes. E sentados o guardavam.
puseram por cima da sua cabeça uma inscrição indicando a causa da sua morte. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Ao mesmo tempo foram crucificados com ele 2 ladrões, um à direita, outro à esquerda. Os que iam passando ultrajavam-no, movendo as suas cabeças e dizendo: Ó tu, que destróis o templo e o reedificas em 3 dias, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. Da mesma sorte, insultando-o, também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e os anciãos, diziam: Ele salvou outros, a si mesmo não se pode salvar. Se é rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus. Se Deus o ama, que o livre agora, porque ele disse: Eu sou o Filho de Deus. Do mesmo modo, insultavam os ladrões que estavam crucificados com ele. Desde a hora sexta até a hora nona houve trevas sobre a terra. Perto da hora nona, exclamou Jesus com voz forte: Eli, Eli, lema sabachthani. Isto é: Deus meu, por que me abandonaste? Alguns dos que ali estavam, ao ouvir isto, diziam: Ele chama por Elias. Imediatamente, correndo um deles, tendo tomado uma esponja, ensopou-a em vinagre, pô-la sobre uma cana e lhe dava de beber. Porém os outros diziam: Deixa, vejamos se vem Elias livrá-lo. Jesus, tornando a dar um alto grito, expirou. E eis que o véu do templo se rasgou em 2 partes de alto a baixo. A terra tremeu, as rochas fenderam-se, abriram-se as sepulturas, e muitos corpos de santos que tinham adormecido ressuscitaram. E saindo das sepulturas depois da ressurreição de Jesus, foram à cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele estavam de guarda a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que aconteciam, tiveram grande medo e diziam: Na verdade, esse era Filho de Deus. Achavam-se também ali muitas mulheres que olhavam de longe, as quais tinham seguido Jesus desde a Galileia, subministrando-lhe o necessário. Entre elas estava Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Pela tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que também era discípulo de Jesus. Foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Pilatos mandou então que lhe fosse dado o corpo. José, tomando o corpo, envolveu-o num lençol branco e depositou-o no seu sepulcro novo, o qual tinha mandado abrir numa rocha. Depois rolou uma grande pedra para diante da boca do sepulcro e retirou-se. Maria Madalena e a outra Maria estavam lá, sentadas defronte do sepulcro. No outro dia, que é o seguinte à preparação, os príncipes dos sacerdotes e os fariseus foram juntos ter com Pilatos e disseram-lhe: Senhor, estamos recordados que aquele impostor, quando ainda vivia, disse: ressuscitarei depois de 3 dias. Ordena, pois, que seja guardado o sepulcro até ao 3º dia, a fim de que não venham os seus discípulos o furtem e digam ao povo: ressuscitou dos mortos. Desta sorte, o último embuste seria pior do que o primeiro. Pilatos respondeu-lhes: Tendes uma guarda, ide, guardai-o como entenderdes. Foram e tomaram bem conta do sepulcro, selando a pedra e pondo lá uma guarda.